Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, hoje nós vamos para uma atividade que é de produção de texto, ok? Abram, por favor, na página 34, pessoal, para que a gente possa ler juntos e analisar juntos a atividade, para que eu possa explicar também o passo a passo dela, certo? Vamos lá, página 34, produção de texto crônica, certo? Vamos lá, juntinhos? Bom, aqui tem conto. Você vai criar um conto com base em uma das fotografias a seguir, ou pode pesquisar outra bem sugestiva na qual baseará a sua produção. O conto será lido em uma roda de leitura e 5 produções selecionadas para a turma serão publicadas em um blog da turma, site da escola ou ainda em outra mídia digital que possibilite essa publicação. Por enquanto, isso não será feito, né? Se nós estivéssemos em sala de aula, tudo bem. Mas o momento não nos faz com que, quer dizer, o momento faz com que nós não possamos fazer esse tipo de coisa. Mas caprichem no seu trabalho do mesmo jeito e mandem para a professora, ok? Vamos lá. Observe as imagens da página... Vamos lá, de novo. Observe as imagens da página seguinte com atenção e anote o que a fotografia escolhida por você pode sugerir. Em seguida, leia as orientações para a produção do conto. Bom, aqui tem 4 fotografias, certo? Vamos ler as legendas dela. Jovens se ajudam para escalar uma montanha. Mulher agricultora exerce seu trabalho de colheita. Multidão carrega um cadeirante. Interação entre mulher e jovem por meio da leitura de um livro. Bom, vocês podem usar qualquer uma dessas imagens, certo? Mas antes vocês precisam refletir o sentido de cada uma delas para que vocês possam elaborar um conto, né, relacionado a essas imagens. Ou, no caso, se vocês não quiserem escolher alguma dessas aqui, vocês podem escolher uma outra ilustração. De preferência, vocês escolhem essa ilustração escolhida, né, no caderno junto com a produção textual, certo? Mas antes de começar o texto, reparem em todos os detalhes da fotografia, certo? Olhem direitinho, pensem direitinho no que é que vocês podem escrever, o que é que esse tipo de foto traz de inspiração para vocês, certo, gente? Então, vamos lá. Página 36 agora, me acompanhem. Planejamento. Vocês sabem que antes de fazer qualquer texto, nós temos que planejá-lo, certo? E depois que fizer o texto, temos que avaliar o nosso texto e, se possível, né, caso seja necessário, fazer a reescrita dele, certo? Vamos lá. Planejamento. Reproduza o quadro e responda a cada um dos itens como modo de planejamento. Se for preciso, amplie o número de itens. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Enganchei, foi tudo aqui agora. Vamos lá. Para escrever o conto. Primeira, qual é o público leitor do texto? 2, que linguagem vou empregar, né? No caso, o público leitor, por enquanto, será a sua professora, mas aí, no caso, né? Por enquanto, né? Quem sabe? Vamos lá. 2, que linguagem vai empregar? Você vai empregar a linguagem formal, a linguagem informal, né? Vejam direitinho isso. Lembrando que, quando a gente está produzindo texto, a gente não pode ser tão informal assim na linguagem, certo? Porque a nossa linguagem falada, ela é diferente da nossa linguagem escrita. Quando a gente está escrevendo, a gente precisa caprichar um pouco mais na linguagem, certo, gente? Que estrutura o texto vai ter? Bom, seu conto vai ser o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, introdução, no caso, situação inicial, né? Conflito, clímax, desfecho. Vejam aí como é que vocês vão fazer o texto. 4, onde o texto vai circular? Infelizmente agora, né, bem pouco, né, gente, a circulação do texto. Mas Deus proverá. Vamos lá. Orientações para a produção. Sigam direitinho as orientações, certo? Para que ajude vocês a progredir também na escrita. Vamos lá. Sigam direitinho, ok? A partir da observação da fotografia, da imagem, né, que vocês escolherem,
Sigam direitinho as orientações. 1. Observe com atenção a foto escolhida como ponto de partida para a produção de texto. 2. Verifique o que está representado em primeiro plano. Essas representações lhe permitirão imaginar os personagens, o ambiente, o tempo e a duração da história. Quando ele fala em primeiro plano, é a primeira impressão que você tem da foto, certo? É isso que você... Ele fala assim, primeiro plano, pronto. Você olha aquela foto, a primeira impressão que ela lhe passa, certo? Quando a gente diz em segundo plano, são as coisas que tem por trás dela, no caso, aquelas que a gente não visualiza assim que olha para a foto. Ok, gente? Vamos lá. Lembre-se de que o conto normalmente apresenta a seguinte estrutura. Vamos lá. Introdução ou apresentação, né? Consiste no início da história a ser narrada. Na introdução, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e algumas situações, o tempo e o espaço, né? Os elementos da narrativa sempre presentes, né, gente? Complicação no desenvolvimento. É a parte em que se desenvolve o conflito, momento em que algo diferente começa a acontecer, despertando no leitor a vontade de saber o que está por vir, né? Aquela horazinha em que a história começa a ficar emocionante, né, gente? Clímax. Constitui o momento de maior tensão na narrativa, quando a emoção da história chega ao ápice, né, ao seu máximo. Desfecho ou conclusão. É o final da história, a solução para o conflito, que pode ser surpreendente, triste, alegre, decepcionante, engraçado, inusitado, quer dizer, né? Ou mesmo trágico. Gente, como nós estamos assim nesse tempo, né? Tentem trazer finais felizes para as histórias, né? Vai ser bom para todo mundo, certo? Mas aí vai depender também da imagem que vocês escolherem, certo? Escolham coisas leves para que vocês possam também fazer um conto bem leve, descontraído. Certo, gente? Vamos alegrar nossas vidas com coisas boas. 4, né? Escreva a primeira versão do conto. 5. Você já sabe que o conto é um texto breve que condensa grande significado e profundidade. Sim, né? 6. Defina qual será o conflito principal da história, responsável por desencadear a sequência da narrativa. E desenvolva o texto procurando criar símbolos e imagens. Para isso, utilize recursos como linguagem figurada, descrição, jogo de oposições, etc. No caso aí, vocês utilizarem um pouquinho, né, das figuras de linguagem para criar, assim, uma coisa gostosa de ser lida no texto, certo? Vamos lá. 7. A solução e o desfecho do conto precisam estar de acordo com o restante das informações e só podem surgir quando o conflito estiver suficientemente desenvolvido. Claro, né, gente? Por quê? Porque nossos textos, quando nós vamos escrever, ele tem que ser igual a elo de corrente, né? Um parágrafo tem que estar ligadinho ao outro, para que ele tenha coerência, para que ele seja coeso e coerente, certo? Para isso, as ideias precisam se complementar e não serem divergentes, certo? Ou seja, cada parágrafo, né, alinhado um ao outro, dando continuidade à história, certo? Dando continuidade ao conto, aquilo que você quer passar para a pessoa que vai ler o texto. Vamos lá. 8. Observe a coesão textual, evitando repetições desnecessárias. Bom, para que vocês evitem repetições, né, vocês sabem que no texto, no máximo, a palavra só pode ser escrita 3 vezes. Aí, o que é que vocês fazem, gente? Podem substituir por pronônimos, por sinônimos, né? Alguma palavra que não vá atrapalhar o sentido que você quer dar ao seu texto, certo? Passou de 3 vezes, já não escreve mais aquela palavra. Procura pronome, qualquer coisa, sinônimo, qualquer coisa que caiba ali dentro do contexto do seu texto, para que não fique uma leitura cansada, uma leitura chata, ok? Para ficar uma leitura bem gostosa, bem fluida, certo? Vamos lá. 9. Observe a ortografia, a pontuação, a concordância e a regência verbal. Bom, vocês vão ler o texto todinho, quando vocês acabarem de escrever, né? E vão ver se ele está de acordo, né? Se você usou o mesmo tempo verbal do início ao fim do texto, se a concordância verbal, a regência, se está tudo certinho. Se você não botou um tempo verbal em um texto, depois botou outro tempo em outro, né?
Vejam se as ideias se complementam, se estão todas no mesmo tempo verbal, certo? Capriche na escrita. Agora vamos para a avaliação e reescrita do texto. Troque seu texto com um colega e faça uma avaliação, observando os seguintes aspectos. Infelizmente, agora não vai ser possível isso, então você vai ser o avaliador do seu próprio texto, certo? O conto apresenta os elementos básicos de uma narrativa. E aí, vocês sabem quais são os elementos da narrativa, porque vocês já viram isso e algumas pessoas já até fizeram pesquisa, né? E caso vocês não lembrem dos elementos da narrativa, não custa fazer uma pesquisinha extra, certo? Quais são os elementos da narrativa, professora, né? Personagem, enredo, narrador, tempo, espaço. Não é isso, gente? Então, esses são os elementos da narrativa, certo? Lembre-se desse detalhe. 2. Os personagens foram bem construídos, suas características aparecem de forma marcante no texto, o leitor consegue identificar os aspectos psicológicos dos personagens, o tempo ou o espaço da narrativa. E aí, gente? Será? Dentro do seu texto vocês fizeram tudo isso, né? 3. As orações estão organizadas de forma coesa e coerente ou estão incompletas, confusas e truncadas, né? Por isso que é importante vocês lerem a produção textual depois que vocês acabam para saber se todas as orações estão, no caso, uma de acordo com a outra, né? Se o texto de vocês estão igual elo de corrente, um complementando o outro, né? Se as ideias se complementam. 4. O desfecho ocorre tendo como base uma solução consistente para o conflito. Ou, o desfecho ocorre tendo como base uma solução consistente para o conflito, né? No caso, na sua conclusão, você resolve o conflito criado no seu texto? 5. Em sua opinião, o leitor ficaria envolvido ao ler o conto? Você acha que, no caso, criaria uma expectativa ao leitor para que ele chegasse até o fim do seu conto? Hein, gente? 6. Faça uma revisão ortográfica, observe o uso da pontuação e o modo o modo como a concordância e a regência verbal foram trabalhadas no texto, né? Já até pedi que vocês fizessem isso. 7. De posse novamente do seu texto, proceda às correções necessárias e passe em uma folha que será entregue ao professor. Bom, desde o início vocês farão esse texto numa folha de caderno, né, sinalizado direitinho, né? Nome, grupo, turma, tudo direitinho, né? Para mandar para o professor de vocês. E, assim, nesse caso aqui não haverá troca de texto, né? Como eu disse antes, não há como trocar texto com o colega, vocês serão, no caso, o produtor e avaliador do seu próprio texto, né? Vamos lá. Em dia determinado pelo professor, os textos serão lidos em voz alta, em roda de leitura, se houver na escola Não, nesse caso aqui não. Bom, gente, isso aqui não vai poder acontecer, né? Então, vamos lá. No momento da leitura de acordo... No momento da leitura do conto, observe. Nesse caso, você que vai observar dentro do seu mesmo conto, certo? O ritmo da sua respiração, a inflexão ou modulação da fala, o emprego de pausas e prolongamentos, a leitura expressiva e fluente, conforme a pontuação e o sentido das palavras e frases, os gestos, o olhar e outros recursos que possam enriquecer o compartilhamento dos textos, né? Bom, não vou ler esse restinho aqui, porque são coisas que nós não vamos poder fazer, né? Outras coisas eu li porque só mesmo para explicar que vocês não precisariam fazer isso, né? Agora não está em época de ninguém estar na casa de ninguém fazer nada com ninguém. O máximo que vocês podem é, se vocês quiserem trocar o texto com algum colega, esse texto vai ser o quê? Vai ser fotografado, seu outro colega vai ler, você fotografa o seu, manda para ele fotografa o dele e manda para você. Vocês podem fazer assim, cada um da sua casa. Nada de ir para a casa do colega. Não estamos em tempo de fazer visitas. Certo, gente? Eu não me canso de pedir que vocês se cuidem, né? Não me canso mesmo porque não depende de nada de ninguém. O cuidado só depende de nós mesmos, certo? Esse vírus está assim porque as pessoas não estão se cuidando. Se cada um se cuidar dentro da sua casa, fazendo tudo que tem que fazer, né? Tomar o banho assim que chega da rua, andar sempre de máscara, usar o álcool em gel, né? Cuidar de você é cuidar do outro. Isso daí é empatia, certo, gente? Lembrando que qualquer dúvida que surgir em relação à atividade de vocês podem perguntar aos professores, eles estarão sempre à disposição para respondê-los, certo? E, né, como eu já
falei, né? Não podemos nos cumprimentar pessoalmente, então vamos no cumprimento pessoal, ou pessoal o quê? Virtual, né, gente? Eu daqui, vocês daí, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.